Oremos. Nós queremos te agradecer, Senhor, pelas bênçãos que o Senhor nos dá a cada dia. Queremos te agradecer pela ótima semana que deste a cada um de nós e pelo sábado feliz que está sendo. Toma-nos em tuas mãos, abençoe cada membro aqui presente. Que o Senhor possa derramar uma bênção especial sobre cada um, sobre cada lar de cada pessoa aqui. É isso que lhe te pedimos. E desde já agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Bom dia. Bom dia. Vocês sabem quem foi Isaac Newton? Não. Quem foi Alexandre Graham? Também não sabe, né? Quem é você? E quem é Deus? Nós precisamos conhecer as pessoas para podermos conhecer e confiar nela. Você confia em alguém que você não conhece? Só vê, só de vista? Não. E para isso, nós temos um Deus em que podemos confiar totalmente de todo o nosso coração. Porque é uma pessoa que sempre está presente na nossa vida. Então, cada dia que passa, possamos estar abrindo a Bíblia, lendo a Bíblia e conhecendo a Deus através dos profetas, os discípulos, das suas belíssimas histórias do passado que traz para nós como exemplo hoje, né? Nesse momento, vamos falar sobre o informativo de amigos que nos enviaram muitas notícias sobre como Deus tem alcançado pessoas através dos missionários. Informativo Mundial das Missões. Uma decisão sábia. Gêmeos mora no Zimbábue e quando tinha 14 anos, tomou uma decisão errada. Ele começou a fumar. Através de amigos da família, foi-lhe oferecido escondido um cigarro e a princípio ele não queria fumar. Mas para não rirem dele, Gêmeos deu a primeira tragada e logo tossiu enquanto a fumaça enchia seus pulmões. Gêmeos continuou fumando nos dias seguintes escondido com os amigos da família e logo estava fumando maconha. Ele ficou viciado e usava a sua mesada para comprar cigarro e maconha, tudo escondido de sua mãe. Gêmeos estudava em uma escola adventista e ela fez amizade com um garoto que também fumava. Um dia, os dois foram pegos fumando na escola e quase foram expulsos. Gêmeos ficou com medo. Sua mãe ficou muito decepcionada ao descobrir e o fez prometer que nunca mais fumaria. Gêmeos decidiu parar de fumar de verdade, mas sofreu muito para largar o vício, até que lembrou de algo. Na escola adventista ele havia aprendido sobre a oração. E então Gêmeos orou, pedindo perdão para Deus e também que o libertasse do vício do fumo. Naquele momento, o desejo dele de fumar cigarro e maconha desapareceu. O hábito foi rompido. Gêmeos ficou surpreso e então decidiu que queria saber mais sobre Deus e começou a ler a Bíblia. Logo, Gêmeos tomou o que ele chama de a melhor decisão de sua vida. Entregou seu coração a Jesus e foi batizado. Hoje, Gêmeos tem 16 anos e nada é mais importante para ele do que começar o dia com a Bíblia e a oração. Gêmeos tem a alegria de ter sua própria Bíblia, mas muitas crianças no Zimbábue não podem comprar uma. Por isso, nossas ofertas neste trimestre irão doar a Bíblia dos Aventureiros a centenas de crianças carentes no sul da África.
Sejamos liberais. Neste momento, para a honra e louvor a Deus, ouviremos uma música do conjunto da Central Vocal Entrega. Que alegria poder estar de volta aqui na igreja do CPA3. Aqui a gente sempre se sente muito bem acolhido, porque a gente reencontra os amigos aqui. Glória a Deus, graças a Deus, que é aqui na igreja que a gente se reencontra, né? Isso é muito bom mesmo. Bom, agora neste momento, o vocal entrega, né, que é da igreja central, como já foi bem falado aqui pela irmã, nós vamos cantar uma música para que você possa abrir o seu coração e a sua mente, porque Deus quer falar contigo. Amém? Suas vestes, um carpinteiro, sua simplicidade encantava todos que cruzavam seu caminho. Um olhar tão profundo atraía multidões que ansiavam pelo mais puro alimento pra alma. Pela fé movendo natural, refletindo a luz do sobrenatural, andou sobre as águas, curou, libertou, expressou na forma singela que é o amor.
Obrigado, conjunto. Leves, ele não acreditava em Deus. Ele era um ateu convicto. E ele acreditava realmente que não existia Deus. E usava todo tipo de argumento que ele podia para fazer com que as pessoas também não acreditassem. Ele cresceu e sempre questionava sobre isso. Até que um dia, ele começou a sentir um vazio muito grande dentro de si. Tudo que ele fazia, nada estava bem. Parece que assim, aquele vazio tomava conta do seu coração. E ele começava de um lado para o outro e começou a ficar triste. E seus colegas cristãos começaram a dizer para ele, falar sobre Deus. Talvez esse vazio que você está sentindo é falta de Deus. Você precisa acreditar em Deus. Você precisa conhecer a Deus e ver as coisas belíssimas que Ele faz por nós. Mas assim mesmo ele começou ainda a questionar. Mas com o tempo, ele começou a ver que seus colegas tinham razão. Ele começou a perguntar sobre Deus e começou a tirar provas para ver se realmente esses deuses existiam e ouvia quando ele clamava. E assim eles desafiaram, os colegas deles desafiaram com perguntas e fazia sentido as perguntas deles. Aos poucos, cogitou que talvez Deus não fosse apenas uma ideia, mas alguém real que queria um relacionamento com ele. Depois de muita resistência, se rendeu. Em seu livro, Surpreendido pela Alegria, ele conta que se sentiu como o mais relutante dos convertidos, mas que ao acreditar, descobriu uma alegria que nunca sentira antes de conhecer a Deus. Ele começou a acreditar e escrever sobre fé de um jeito que tocou milhões de pessoas. No fim, aquele ateu que duvidava se tornou um dos maiores defensores do cristianismo no século XX. Faraó insistiu em não conhecer a Deus dos hebreus. O que teria acontecido se ele agisse de forma diferente? Imagina se ele tivesse se convertido. Vamos então, neste momento, dividir em classe para os professores somente fazer a chamada, fazer os apontamentos ali da chamada, e depois a nossa lição será passada pelo pastor Victor, em geral. Tá bom? Então os professores têm 5 minutos para fazer essa chamada. Está fazendo uma reforma na Central, né? E aí vocês estão na escola adventista lá do Santa Amélia, não deve ser assim, né? A criança aquele espaço para você sair viajando pela vez, os pais saem correndo atrás. Eu, quando era criança, eu era hierarquia. Aí, assim, eu não dava descanso para mim. A igreja, para mim, era um lugar para mim. Mas é porque eu era hierarquia. Às vezes as pessoas não entendem, pessoas mais velhas não entendem o que é essa hierarquia, tal, autistas, então nós temos que ter bastante princípio. E aqui do lado nós temos duas crianças que são imperativas e tem duas que são autistas. Elas trabalham, os diários, esses pais, o tempo todo, né?
passar correndo lá atrás, assim, então isso é especial. E aí o Luiz com certeza não vai ser isso, né? Se Deus quiser, Vai ser um pastor da Associação Geral de Líderes Jovens. Você pode perceber que essas crianças, assim, quando elas crescem, elas se tornam filhos. Não é verdade? Né? Então os caras que não fazem diferença. Né, Fábio? Fábio, só você que veio hoje, né? O Fernando não veio. Né? O Fernando parece que não é mais. Eu mandei até mensagem para ele no WhatsApp, o Fernandinho. O Sandro não chegou ainda, né? A Maria está viajando, né? Acho que a Maria está viajando. E a Antônia também, né? Não chegaram ainda da viagem de férias. Então hoje só tem você e eu, Fábio. E os nossos visitantes que chegam aqui. Entrou, com certeza. Eles não estão aqui. Somente o meu que é forte, então não foi nada. O seu mais sorte? Depois a gente dá na segunda. Na saída a gente conversa. Na saída a gente conversa. Não vai responder isso acontecer. Não, meus amigos, se eu contasse num livro, todas as coisas que o meu anjo já me livrou, vocês não fazem ideia. Você vai ver muito forte. Da cada uma que eu sei. Quando eu estava na polícia, então eu meio que era então, é uma Teste de som. para CPA3. E quando você tiver alguma dúvida quanto à central ou quanto à igreja, vem CPA3 do trabalho. Um trabalho de bairro enorme. Número de alunos presentes, só eu, o Fábio. Né? Quantos estudaram a Bíblia? Fábio. Quantos participaram de um pequeno grupo nessa semana? Quantos deram algum estudo bíblico nessa semana? Quantos realizaram alguma outra atividade missionária, utilizando seu talento, contatos, distribuição de materiais missionários, responsabilidades, etc.? Alguém tem uma ofertinha para chamar missionário, vai passar a salva. Salva o problema. Eu sempre guardo para esse que eu sábado. É uma oferta bem confunda. Eu tenho que sacar para a gente dar ofertinha. E aí, vocês viram o Trump que acabar com o nosso Pix, gente. Mas eu lembro. O Lula está numa guerra agora, porque não vai ser guerra também. Tá, nós que paga. Nós vamos pagar, né? Porque nós somos povo, a gente fica permitindo qualquer um que toma tudo para gente, né? Isso é verdade. Né? Só tem que parar de ser bobo, né? Não tá certo. Exatamente. Eu sempre vou ter isso aí. Tá ótimo. Por isso que meus candidatos nunca se tornaram presidente. Vamos aguardar o pastor Vitor, né? O Vitor Anciano, ele é segundamente em teologia, ele estuda lá na Bolívia e vai nos fazer aqui a lição da escola sabatina. Ele não é daqui, né? Ele foi mandado para cá, para a associação, né? Para ajudar com o trabalho missionário. Aí todas as noites vai dar, na Vitaleve. É uma fase desses quatro, mas sempre eu mais Boa noite a todos. Boa noite. Bom dia. Desperta tu que dormes. Feliz sábado, falaram aí, né? Feliz sábado. Um feliz sábado para todos. Nesse momento especial, vamos estar fazendo um repasse, né? Fazendo uma recapitulação da lição da escola sabatina. Todos estudaram? Não? Não estudou, que bom. Que bom que nós estamos no grande escatão. Mas, caso você não tenha estudado, vamos meditar um pouco no livro de Êxodo.
principalmente no capítulo 5 e no capítulo 6, que tem mensagens muito boas para a gente hoje, tá bom? Todos têm lição? Todos estão com sua lição? Aqui não tem lição? Aqui o professor tem lição? Todos têm lição, muito bem. Se você não tem a lição ainda, essa lição aqui, a lição aqui no Brasil, ela é bonita, né? Ela é a única que tem as cores assim mais vivas, porque se você for ver a Europa, Estados Unidos, a Sudamérica, é tudo uma cor mais apática, né? Mas aqui tem uma capa muito bonita e a gente está na terceira lição, então ainda dá tempo de você adquirir a lição caso você não tenha, porque é muito importante você ter o seu alimento espiritual. Bom, a lição é geral, mas por favor me ajudem, podem comentar, podem participar. Os comentários de vocês são muito importantes, que a sua participação faz também você crescer e a gente cresce junto também na sabedoria. Sabe o título da lição de hoje? Começo difícil. Oi? Começo difícil. Começo difícil, né? O começo foi um pouco difícil, eu não entendi que falaram um pouco desconexo, mas depois tem uma sincronia aí. Começo difícil. E quando a gente começa qualquer coisa pode ser difícil, né? Mas é interessante que a gente vai ver histórias de pessoas na Bíblia, histórias de profetas que começaram difícil, iniciou assim difícil, mas o negócio foi, o negócio andou. E aqui a gente vai falar um pouco de Moisés, o seu chamado, que não era um chamado fácil, afinal eram muitas pessoas que ele iria guiar ali para a libertação. Vamos fazer uma pequena recapitulação do que a gente já estudou. Moisés já teve o seu nascimento, foi um pouco difícil. A gente estudou que Moisés ali, ele veio, né, já escolhido para libertar o povo de Deus. Um erro que ele teve ali no início fez com que ele ficasse 40 anos ali no deserto de Midian. E aí depois desses 40 anos ele retorna para resgatar. Semana passada estudamos a sarça ardente, estudamos como foi complicado, né, aceitar o chamado. E todos nós temos chamados também, chamados diferentes. E a gente viu que Moisés foi bem relutante. Primeiro ele ali falou que não iria, que não era capaz, e ele não se sentia capaz mesmo. Mas mesmo Moisés se sentindo pequeno, foi aí que Deus queria usá-lo. Não usou ele lá no Egito, no momento em que ele estava ali no período do seu auge, né, preparando-se para ser talvez o próximo faraó, mas Deus o usou quando ele estava lá no deserto. Ele aceitou o chamado e agora ele botou tudo em prática, né? Botou em prática ali o seu evangelismo, porque ele precisava reconquistar o povo. O povo estava quanto tempo assim meio perdido? Vocês se lembram? Oi? 400 anos, 430. Então, era pouco tempo, né? Vocês se lembram o que aconteceu 430 anos atrás? Acho que quase a gente chega na época do descobrimento do Brasil, né? Muito tempo, muitas gerações. Então o povo precisava ter esse recomeço, precisava se reconectar. Então seria um pouco complicado. Vamos para o texto-chave. O texto para memorizar. Se você não tem a lição, está em Êxodo capítulo 5, o versículo 1 e 2. Pode abrir. E gostaria de alguém para ler para a gente, alguém com a voz de trovão, para a gente poder dar início aqui à lição. Depois Moisés e Arão foram e disseram a Faraó: assim diz o Senhor, Deus de Israel: deixe o meu povo ir, para que me celebre uma festa no deserto. Faraó respondeu: quem é o Senhor para que eu ouça a sua voz e deixe ir Israel? Não conheço o Senhor e não deixarei Israel ir. Muito obrigado, meu querido. Então, justamente aqui a gente tem um texto-chave que inicia essa questão de Moisés pedindo para o povo ser livre. Esse diálogo de Faraó, percebemos um coração já endurecido, um coração que não quer libertar o povo. Quem era Faraó? A gente já comentamos na primeira lição quem era esse, na história, quem era esse Faraó, né? Muitos dizem por aí que é Ramsés II. Alguém concorda aqui? Isso dá uma briga no salto, sabe? Dá uma discussão feia isso. Porque a gente tem matéria de Pentateuco, isso dá uma discussão. Mas
na minha opinião, na opinião majoritária aqui, pessoalmente na nossa linha mais conservadora, os adventistas acreditam mais que não seria Ramsés II. Mas o Tutmoses III, que vem de uma linhagem dessa época, é um grande faraó, porque foi um período de ouro do Egito, então se encaixa melhor. E isso se encaixa mais ainda quando a gente percebe o estilo de liderança do faraó. Quem era faraó no Egito? Rei, Deus. Faraó era o Deus, né? Ele era Horus na terra, né? Tem gente que é Deus na terra, né? Ele era Horus na terra. O Deus vivo, né? Na terra. E se ele é o Deus, tudo é dele, né? Até os bancos que o pessoal sentava era dele. Tudo que representava o Egito era dele. O Egito tinha se unificado fazia pouco tempo. Não, na verdade fazia bastante tempo. Porque existia uma divisão no Egito. O Alto Nilo e o Baixo Nilo. Quando se unifica, os faraós eles tomam posse como se fosse o próprio Deus. Tudo era deles. As ações pessoais eram deles. Então imagine, vamos agora entrar um pouco, né, na história, vamos voltar um pouco no tempo. Imagine se você morasse no Egito e visse Faraó, dono de todas as propriedades. Ninguém falava com o Faraó. Ninguém podia chegar e falar com Deus. Talvez os sacerdotes de Tebas poderiam falar, mas em um momento religioso, mas ninguém falava. O Faraó não recebia ninguém. E qual era a missão de Moisés? Falar com o Faraó. Falar com o Faraó. Ninguém falava e era complicado. E Moisés consegue falar com o Faraó. Eu imagino que o Faraó, no seu reino, ele não recebia ninguém, mas quando ele ouviu falar que Moisés queria falar com ele lembrou de Moisés, porque afinal eles foram criados juntos. Moisés era filho de quem? Joquebede. Era sua mãe original, mas ele foi ali, a gente estudou, porque ele passou pelo Rio Nilo ali, tranquilo, né? Nem o jacaré comeu ele, ainda bem. E aí a princesa Hatshepsut. Esse nome complicado é Hatshepsut, que é outra discussão também lá no Salto que teria de quem é, mas concordamos que é Hatshepsut. A princesa, e se a gente for ver, é que eu não tenho nada para projetar, mas eu vou falar com vocês aqui sobre as linhas de sucessão. Hatshepsut era a prima de Tutmoses II. E quem era Tutmoses II? O faraó que mandou matar as crianças. O faraó brabo, né? O brabo, que era pai de Tutmoses III, o faraó que Moisés tinha que conversar. E eles foram criados juntos. Além deles, também foi criado Neferuri, que era uma outra princesa. Então, essas três crianças eram os prêmios ali do Egito. Imagine, as crianças que estão sendo preparadas para serem futuros líderes do Egito. Então, Tutmoses III, o faraó, já conhecia Moisés. Conhecia também a história, porque Moisés ele ficou 40 anos no Egito se preparando para ser príncipe. E depois daquele problema que ele mata um egípcio, ele tem que fugir para o deserto de Midian. Agora imagine, Moisés ele volta, imagine o burburinho, né, que deu, as conversas, e Moisés está de volta. E Moisés ele não voltou com o seu cargo de príncipe, ele voltou como um andarilho, um fujão. Então o faraó, no mínimo, o que ele tinha? Uma curiosidade. O que aconteceu com o meu amigo Moisés? Já faz 40 anos? Faz tempo, né? Imagina você ficar 40 anos sem ver uma pessoa. Você está curioso. E por isso Moisés ele consegue conversar com o faraó. Deus ele tem o tempo certo para tudo, né? Então imagina que Deus permitiu Moisés ficar 40 anos aprendendo a cuidar de ovelhas, né? Porque afinal ele ia cuidar de mais de 12 milhões de ovelhas. Então ele foi treinando Moisés. E também o tempo. E o tempo ele ajuda, né? O tempo ele cura, o tempo ele nos ensina. E o tempo nos faz esquecer. Sim, o tempo foi bom para também
preparar o faraó para essa conversa. O texto que lemos é muito interessante, porque no chamado de Moisés, Deus ele não fala o seu nome. Vocês repararam? A gente estudou isso na lição passada. Ele fala que o nome dele é como? Eu sou. O eu sou, né? Que nome estranho, né? Meu nome é eu sou. É estranho. A gente analisou também que na cultura egípcia, todo mundo que sabe o nome dos deuses tem um certo controle sobre os deuses. Então Moisés, Deus quando vai conversar com Moisés, ele tem esse cuidado de não falar seu nome, para que na mentalidade de Moisés, que ele estava um pouco corrompida com essa cultura, não pensasse que tinha controle sobre Deus. A gente vai ver várias características ali da cultura egípcia na conversa com Moisés. Só que aqui acontece algo diferente no texto-chave. Quando Moisés e Arão eles falam para o faraó, eles falam assim: assim diz o Senhor Deus de Israel. Aqui Moisés está usando o nome sagrado de Deus, não está usando o eu sou. Ele usa o tetragrama sagrado, que são formados por 4 consoantes, um Ayod, um Rei, um Vav e um Rei de novo. Essas 4 consoantes são sagradas, são tão sagradas que a gente não sabe nem pronunciar. A gente fala um monte de nome, né? Mas são o que os judeus usam hoje, porque a tradução se perdeu, porque ninguém fala o nome de Deus em vão, então não era pronunciado, a menos que tivesse algum momento de expiação, alguma data específica. Não sabemos a tradução. Dizem que o mais próximo seria o Yahweh. Mas a questão é que aqui se usa a palavra Elohim, claro, para indicar, mas também usa o tetragrama sagrado. E quando Moisés fala para o faraó que esse Deus, o Deus sagrado, né, Jeová ou Adonai, está pedindo para o povo ir para celebrar também a festa no deserto, a gente vai ter uma lição só sobre as festas, sobre a Páscoa, mas isso vai ser no futuro. O faraó responde: quem é o Senhor? E essa palavra Senhor, nas traduções em português, é o tetragrama sagrado, não é o eu sou, é o nome sagrado de Deus. E ele fala: quem é o Senhor, para que eu ouça a sua voz e deixe ir? Não conheço o Senhor, de novo, o Adonai, e não deixarei Israel ir. Pense comigo. Faraó, dono de tudo, escuta que Moisés agora vem com o nome de um outro Deus que não está no panteão egípcio, e ele pergunta: quem é esse Deus? É como se Moisés estivesse afrontando o faraó, porque ele também é Deus, ele é uma representação viva do Horus na terra. E para ele não havia nenhum Deus superior a ele. Então aí começa o primeiro desafio. Nós vamos ver esse espírito do Egito. A gente ainda está na parte de sábado, né? Mas a gente vai avançar mais rápido. A gente vai ver esse espírito do Egito sendo representado em outras partes da Bíblia. Em Apocalipse capítulo 11, a gente vai ver a descrição também da França, vocês se lembram? Lá da Revolução Francesa. E diz que tem o espírito de Sodoma, isso representava toda a pervertividade, né, dessa época, e hoje também, né, um pouco. Mas também falava que tinha o espírito do Egito. O que é o espírito do Egito? Negação de Deus. Oi? Negação de Deus. Da negação de Deus. É o que a gente vê como o ateísmo, a negação do próprio Deus, a negação das coisas de Deus. E a França, ela, incrivelmente, até hoje, ela cumpre esse papel. Se você for olhar a Constituição francesa, é a única Constituição do mundo que iniciou, pelo menos oficialmente, em sua Constituição, o aborto, legalizando o aborto, né? Que é você ali matar a criança no ventre antes dela nascer. Então, é interessante como as profecias usam o elemento do Egito para indicar também essa perversidade por parte desse país. E é interessante que o faraó, ele é cético sobre isso. Ele não vai liberar. Na parte de domingo, tem quem é o Senhor? Que é a pergunta, né, justamente de faraó. Uma pergunta retórica, justamente para afrontar o povo de Deus. Aqui tem uma pergunta. Deus ordenou: deixe meu povo ir. Qual foi a resposta do faraó e o que podemos aprender com isso?
O faraó, sim, pode comentar. Ele disse que não conhecia o Senhor e não deixaria o povo ir. E essa atitude indica oposição a Deus e a sua vontade. Justamente. Então, temos essa dificuldade. Quando temos o nosso chamado também para pregar a palavra, vamos encontrar muitas pessoas que têm um coração um pouco mais duro, mais forte, difícil de tomar decisões. E o que vai acontecer? Vamos desanimando, né? Mas, justamente, o faraó também teve essa situação. Ele negou a existência de Deus, ele negou o poder de Deus, e ele ali representa também as pessoas que hoje também não aceitam a palavra. É mais um pouco complicado. A parte de segunda-feira, ela está conectada com a parte de terça-feira. A gente pode até fazer junto, porque eles estão muito ligados. A parte de segunda-feira fala de um começo difícil. Pode comentar, minha amiga? Só para falar um pouquinho sobre o domingo, lá, que tanto o rei quanto o povo, né, eles se orgulharam, né, do poder que eles tinham, né, do que eles se tornaram, né, e zombavam do Deus de Israel, né. E isso se tornou uma revolta, né. O que acontece é que desde o início até o fim, essa oposição que o faraó tinha, né, diante da ordem divina, não foi só um fruto da falta de conhecimento deles, né, mas do ódio e da provocação que eles fizeram contra o Senhor. Verdade. Então tem uma consequência grande, né? A irmã colocou aqui sobre essa questão de como foi a reação, né, do povo, de como eles sofreram. A parte de segunda vai complementar também, pegando um pouco dessa linha. Segunda e terça estão conectados. Vai falar de um começo difícil. E justamente no início foi muito difícil, porque diz assim, ó, Moisés, desde o início, que sua tarefa não seria fácil, por isso tentou fugir dela. No entanto, ele provavelmente não tinha consciência do que estava por vir. Bom, como a gente falou, Faraó ele era o Deus de tudo. Então o Faraó, como ele se sentiu também afrontado, ele colocou algumas cargas a mais sobre o povo. O povo, eles fabricavam tijolos. E como era fabricado os tijolos nessa época? Acho que era misturado cerâmica com palhas, né? Palha seca e tal, que eles traziam de diversas regiões do Egito. Eram fabricadas essas cerâmicas com palha. E hoje tem umas construções assim também aqui no Brasil, mais ali na região, eu percebo, do norte, né? Região norte, que é aquelas casas que tem a palha. É pau a pique que fala, se não me engano. É interessante essa construção. E os tijolos estão até hoje lá no Egito, né? Se a gente for ver, tá a construção firme e forte lá. Obra dos hebreus. Obra dos hebreus. Então, quer dizer, o que o Egito fornecia? Fornecia, né, a matéria-prima, mas também a palha para a fabricação dos tijolos. Mas agora eles dão uma carga a mais sobre o povo de Israel, que está em Êxodo 5, versículo 3 a 23. E justamente agora fica mais complicado, porque eles não iriam ganhar a palha, agora eles teriam que encontrar a palha. Imagine a complicação agora, porque você já tinha um trabalho pesado, e agora você tem que encontrar a palha. E aí o povo fica revoltado, naturalmente. Interessante, pastor, que o faraó acusa o povo hebreu de preguiçosos, né? Que eles não queriam fazer o trabalho porque eram preguiçosos. E aí aumenta a carga para eles, falando, agora eu não vou fornecer palha para vocês que vão ter que ir atrás da palha, né, para trabalhar. Então, aquilo se tornou mais opressivo ainda para o povo hebreu, porque os líderes que comandavam lá os escravos, os hebreus, eram hebreus, e eles apanharam, eles foram chicoteados, porque o povo não conseguiu produzir o tanto quanto eles produziam antes da chegada de Moisés ali. Então ali se tornou também opressivo para Moisés, porque Moisés agora recebeu toda a reclamação do povo, né? Você que é culpado da gente passar por essa situação. Veja a sinuca de bico que estava Moisés. Verdade, né? Então o ódio que comentou estava complicado, né? Agora, na opinião de vocês, porque o povo, como o ódio comentou aqui, a Bíblia fala, eles agora foram reclamar com Moisés, porque estava tudo tranquilo, né? Aparentemente, né? Porque a gente está vendo aqui um império monárquico, como se fosse um imperialismo. Claro que a gente não compara com o imperialismo para não ser anacrônico. Sim, meu amigo Fábio. Mas os sinais
Isso mesmo. Ali tem os 3 sinais. Diante dessa pergunta do Fábio ali, o que acontece? As circunstâncias levaram a eles a desanimarem. Eles olharam as circunstâncias ao redor, viram como assim? Eu sei que Deus está vindo me libertar, mas o negócio piorou. Piorou, então a gente não está vendo saída. Aqui diz que eles escutavam os anciãos, né, que estavam ali fortalecendo a fé deles. Olha, vamos crer na promessa de Deus, Deus vai nos libertar. Porém, diante do que eles estavam passando agora de novo, e com mais empenho do rei em Oprimir, né, em massacrar, eles estavam tipo assim, não tem chance para nós, né? Os próprios, os capatazes, né, zombavam deles dizendo, olha, os nossos deuses são muito mais fortes do que o Deus de vocês, porque eles deram vocês como servos para nós. Então, não tem como vocês saírem daqui. Verdade. É difícil. Os comentários estão incríveis, sim? Então vocês estão vendo que o negócio é drástico, né? É dramático também, né? Então quer dizer. É verdade. Mas a gente está falando do povo, mas pode comentar. É o medo de recomeçar. Já está tão difícil, vai começar como? Né? Sem nada, né? Então o medo também faz a pessoa continuar no buraco. Verdade. Eu fico olhando pelo lado do Moisés, né? Moisés, a gente vê o Moisés, quando se estuda a Bíblia, ele tem um temperamento melancólico, né? Imagina toda aquela carga para ele, e agora ele não considerava mais todo potente como era há 40 anos atrás, um velho de 80 anos, e aí todo mundo falando que ele é culpado, né? Ele tinha falado para Deus que ele não era a pessoa qualificada para isso, né? Para liderar o povo, e aí ele foi falar com Deus, Senhor, e agora, eu não falei para o senhor que é melhor que te mandasse outra pessoa, porque agora, qual está a minha situação? Ele estava ali com medo também. Então aí Deus dá aquela resposta para ele, pera, agora você vai ver o que eu vou fazer. Então a gente vê aqui essa situação, esse drama, né? Um drama forte. Drama forte. A gente está vendo o ângulo pela ótica nossa, e a gente também é o povo, né? Então vamos fazer um comparativo também. Moisés está passando por uma situação difícil, um começo difícil. Mas, se a gente mudar a ótica, vamos olhar para o povo, como a irmã também comentou, o Fábio até fez a pergunta, o povo não tinha visto aqueles 3 sinais da lepra ali, da água se tornando ali em sangue, também do cajado virando uma... Eles viram sinais, mas pense, quanto tempo eles estavam escravos? Lembra? 400 tantos. 400 e lá vai alguns quebrados, né? Eles nasceram escravos. Seus pais foram escravos. Provavelmente seu avô, provavelmente não, com certeza, foi escravo. Seu bisavô, seu tretavô, todos os avós que imaginar foram escravos. Eles não tinham nada, porque estavam no meio de um governo, de um império completamente autoritário. Não tinham nada. A única coisa que eles tinham era o quê? A própria vida. Só isso. Porque tudo pertencia ao faraó. E quando eles veem o faraó chamando de preguiçosos, com o risco de matá-los, porque o medo deles provavelmente era a morte. Porque a única coisa que eles tinham era a vida. E agora a única coisa que eles tinham que se apegavam, que era a sua vida, eles iriam perder. Porque eles viram Moisés ali agora confrontando o faraó, e ali o faraó dando uma consequência grande. Então imagine, a única coisa que você tem é a vida. O que a gente faz quando a situação está difícil? O Freud ele até costuma dizer, né, que quando a situação aperta, quando não tem mais nada, só resta o tátanos e o eros, né? Se apegar à vida. O ser humano é assim às vezes, né? O instinto de sobrevivência. E às vezes a gente faz até por menos, né? A irmã falou ali das consequências, às vezes vem as complicações, e às vezes a nossa fé não sobrevive a menos consequência. E o povo estava sendo reeducado. O faraó ali,
ele queria realmente oprimir mesmo o povo, ele queria segurar o povo. E Moisés, nesse começo difícil, que foi complicado, como o irmão comentou, né? Ele foi falar com Deus. E Deus falou que iria fazer o quê? De novo, ele repete aquela promessa, né? Que ele iria colocar as palavras na boca ali de Moisés. Moisés iria conseguir e iria fazer coisas incríveis ali. Mas o começo é difícil, é complicado mesmo. As pessoas sempre vão rejeitar, as pessoas elas não vão aceitar a palavra de primeiro. Elas sempre vão olhar mais para as circunstâncias à sua volta, à sobrevivência. Às vezes elas vão ver coisas incríveis na vida das outras pessoas e, como estão acostumadas em uma cultura que está presa talvez a um trabalho, talvez às vezes que ela não quer abandonar, ela não vai ter a mudança. Aí vai ser difícil. Mas aí Deus pede a Moisés para fazer algo importante, que devemos fazer também no seu chamado pessoal. Porque cada um tem um chamado pessoal, cada um tem o seu ministério, né? Cada um tem o seu dom, cada um tem a sua área. E no seu chamado, como Moisés, que tinha um chamado específico, o que vale também é a sua insistência. Devemos insistir. Ah, o fulano está bebendo, já dei estudo bíblico para ele. Não, insista. Não, ele fuma, ele não quer parar de fumar. Insista com ele. Devemos insistir, devemos continuar. O começo é sempre difícil, como a gente já comentou aqui, mas devemos continuar, porque Deus, Ele é o Deus Todo-Poderoso. O irmão quer comentar, eu nem dei a oportunidade de perguntar. Verdade, né? Tudo tem um propósito, né? E Deus estava ali botando o pessoal na escola. Porque imagina, o irmão falou, é importante que os irmãos falarem, muito importante, imagine, né? Porque a gente vai ver, estudando durante as outras semanas, vamos ver toda a logística que Deus usou para libertar. Mas ele podia ter feito, né? Arrebatar todo mundo e transportar para Canaã, realmente seria muito mais fácil. Mas essa questão é importante. O que está no meu DNA, né? Na minha natureza pecaminosa. E no caso deles também, estava já enraizado numa cultura totalmente diferente e essa mentalidade de ser escravo, né? Justamente. Então Deus ele iria demonstrar ali o seu poder. Então Deus ele faz isso. Ele faz milagres, ele age principalmente no avanço do Evangelho para libertar as pessoas da escravidão. Hoje, um outro tipo de escravidão. Também acontece a escravidão que a gente vê também em alguns países ainda, né? Mas ele quer libertar da escravidão do pecado, que essa é uma consequência grande, uma morte eterna, né? Então ele vai usar também os Moisés aqui, né, do século XXI, para poder libertar as pessoas. Bom, a gente então, a parte de segunda e terça, fala sobre esse começo divino, o eu divino, né? E como Deus ele mostrou para o povo
realmente como ele cuidou de todo mundo no passado antes. E agora ele iria libertar. Então eles deveriam se lembrar do que Deus fez com Abraão, fez ali com Jacó, fez ali na época também de Jacó, ali, como foi com toda a história de José, a libertação ali também, o livramento, né, de morte. Então eles deveriam focar nessa parte, focar nas bênçãos de Deus. E quando a gente foca nas bênçãos de Deus, a trajetória fica melhor. Então ali, por mais que eles estivessem passando por uma dificuldade, o Deus de Israel ia libertá-los nesse momento. Hoje também passamos por crises, né? Não fabricamos tijolos, mas hoje passamos por crises mundiais, por taxações, né? Vai acontecer. Então, em meio às crises, devemos estar sempre lembrando dos milagres que Deus fez. Ali com o povo, eles podiam ver, né? Ver o milagre acontecendo diante deles. A gente também vemos o milagres de conversões, que são um dos maiores milagres, na minha opinião, que é o milagre mais forte. Milagres que Pastor, eu lembrei do texto aqui de Ellen White, que ela fala assim, que nós não temos nada a temer do que vai acontecer no futuro para nós, a menos que nos esqueçamos de como Deus agiu no passado. Então, assim como Deus agiu com o seu povo no passado, fiquemos tranquilos, porque Ele vai agir conosco no tempo futuro, mesmo quando nós perdermos tudo, só ficarmos como os hebreus, só com a vida. Justamente. E é uma colocação forte, né? Ellen White, o irmão estava falando, né? A menos que esqueçamos como Deus cuidou das pessoas, dos seus servos no passado, então a gente pode ficar tranquilo, né? Conforme o futuro vai passando. Nesse ponto a gente pode então resgatar daqui o povo de Israel. Eles precisavam lembrar dessas promessas. Eles não estavam prontos para serem libertos. Incrivelmente que pareça, eles precisavam ser libertos, sim, mas eles não estavam preparados para sair do Egito ainda. Precisavam passar por esse período de perrengue para então, Senhor, eu confio somente em Ti. Vamos. Verdade. Então, como a irmã falou aqui, eles não estavam preparados, né? Parecido com o comentário do irmão também, eles precisavam passar. Às vezes a gente precisa passar por algumas coisas mesmo para que a gente esteja prontos, preparados, lapidados, né? Para sermos salvos. A pressão era muita, foi? É verdade. 40 anos eles provaram isso, né? Que o Egito ainda estava neles. E é difícil, né? Foi algo que ficou muito forte. Bom, os egípcios tinham dito que Israel, o Deus de Israel era mais fraco, o próprio faraó, principalmente porque Deus permitiu isso acontecer. Em resumo, Deus estava ali ensinando ao povo, e Moisés, que antes tinha ido com todo entusiasmo, porque ali Deus teve que quebrar muitas objeções, né? Teve que trabalhar com Moisés deve ter ido feliz, libertar o povo. Agora esse entusiasmo é quebrado, e na parte de quarta-feira fala justamente sobre isso, que durou pouco, porque as respostas negativas às vezes nos desanimam. Nós, quando recebemos pessoas, né? E sabemos que essa questão de receber pessoas, conversar com pessoas, às vezes a gente não recebe boas respostas. Às vezes 1000 pessoas te fazem o bem e logo depois a gente esquece. Mas uma pessoa que talvez te fez o mal, isso marca, né? E Moisés ali desanimou, o irmão até falou que ele é meio melancólico, né? Meio buchinho. Ele volta com as mesmas desculpas, né? Eu não sei falar, eu sou meio boca pesada, não sei o quê. E aí ele repete então as mesmas desculpas, porque as suas expectativas foram quebradas. E quantos de nós, às vezes, não temos nossas expectativas quebradas dentro do ministério, dentro do nosso chamado? Temos uma expectativa alta e somos surpreendidos. Já tivemos alguma situação semelhante? Quem nunca sentiu algum momento deprimido, desapontado, insatisfeito e até mesmo abandonado por Deus? Quem nunca se sentiu assim, né? Mas saibam, como a gente está meditando aqui,
Deus, ele tem toda uma escola. E, como diz Ellen White, a melhor escola de todas é a aflição. É na aflição que a gente aprende a ser dependente de Deus. É nos momentos difíceis da missão também que a gente aprende que Deus está ali. Então ele vai te ajudar a ser resiliente, ser um cristão mais forte e um cristão de êxito. Porque afinal, a igreja, ela é um quartel-general. E os soldados você treina de uma forma um pouco diferenciada, né? Você não dá flores, você não dá comida toda hora, não. Você vai jogar na lama, você vai catar, você vai treinar, você vai calejar. Muito exercício, deixar ele passar fome, passar um pouquinho sede. De fome, sede. Então é isso, estamos nos preparando. O exército de Deus aqui, né? Aqui no quartel-general se prepara todos os dias. Então se você estiver enfrentando algum problema, dificuldade, saiba que é apenas um momentâneo para te preparar. Porque sabemos que virá crises ainda piores e a gente precisa estar pronto para esses momentos difíceis. Moisés então ele estava sendo lapidado, porque ele iria enfrentar coisas ainda piores por frente. Ele ia enfrentar a rebeldia ainda maior do povo. A gente vai estudar mais para frente sobre isso. Bom, devemos confiar sempre em Deus. A parte de quinta fala Moisés como Deus sobre o faraó. E aqui é interessante porque Deus ele ali consagra de novo Moisés, fala que vai botar as palavras na boca de Moisés. Isso também é uma linguagem um pouco egípcia, porque se a gente for notar, os egípcios tinham essa ideia também, que um Deus específico, que era o Deus da sabedoria, que era o Deus Tot, que inclusive é o Deus patriarca do faraó, Tutmoses, né? Aquele que é nascido ou vindo do Deus Tot, e ele colocava as suas palavras na boca dos sacerdotes, o Deus Tot. Então, inclusive, se vocês forem ver algumas estelas, algumas imagens na internet sobre o Deus Tot, ele sempre vai estar colocando uma espécie da anca, né, uma chave, na boca dos faraós, falando por meio dos faraós. Deus ele usa a mesma linguagem, vou colocar as minhas palavras na sua boca. Moisés entende, porque, querendo ou não, Moisés entendia um pouco da língua egípcia. Ele tinha 40 anos, estava estudando na faculdade do Egito, né? Já tinha 40 anos. Então ele entende que agora Deus realmente iria ajudá-lo e que não importava o que ia acontecer. Inclusive, Deus iria ali ajudar nessa pressão com o povo. Bom, Moisés então ele foi humilde e aceitou. Deus ele fala que Moisés ele seria Deus para Faraó. Seria como Elohim. Elohim é o nome de Deus assim genérico, para dizer que seria uma espécie de Deus. E Arão seria como um profeta, um porta-voz, que essa é a função do profeta, né? Transmitir a mensagem. E isso também nos tira uma lição muito importante, porque quando a gente vai, por isso que é importante termos duplas missionárias, né? Porque sempre tem um junto para te fortalecer, e ali Arão iria ser o porta-voz de Deus. E ali Moisés iria desempenhar, como diz a lição, um papel de Deus diante do rei do Egito. E Arão seria o seu profeta, uma espécie de porta-voz. E em meio a tudo isso, em meio a toda essa confusão, no final, o que iria acontecer? Deus ele seria glorificado. Em meio às confusões, em meio às lutas, Deus ele é glorificado. Bom, essa parte de quinta nos mostra que devemos estar sempre firmes diante das nossas dificuldades. Porque no ministério vamos ter dificuldades. Não pense você que vai ser fácil. Não sei quanto tempo você já tem de igreja, talvez você tenha pouco tempo. Sim?
Moisés, ele tem uma estrutura, né? Ele tinha aquela base que a mãe dele deu, mas agora ele precisava ter agora humildade para aceitar como Deus faria. Justamente, né? Às vezes nós temos que passar, irmão, 40 anos no deserto, ou seja, deserto de sofrimento, as circunstâncias da nossa vida, para a gente aprender a ser equilibrado, para a gente ser a pessoa que Deus está preparado, que Deus preparou agora para usar. Então, por isso que eu acho que Moisés teve que ficar aqueles 40 anos cuidando de ovelhas ali, né? Aí ele estava já humilde, preparado para Deus usá-lo. E aí foi uma bênção, né? Apesar de todos os percalços que aconteceram. Verdade. Muito bem, justamente, os irmãos estão comentando aqui da base, como foi importante a criação de Moisés. Pouco tempo, né? Mas para você ver, quando você ensina realmente a criança o caminho que ela deve seguir, ela aprende. E aqui falamos sobre a característica de cada um e o equilíbrio e a sabedoria de Deus para escolher os seus líderes ali. Da mesma forma, nós temos, cada um tem suas características, cada um tem, talvez alguém seja mais fleumático, talvez alguém seja mais sanguíneo, melancólico, mas é interessante que Deus ele sempre vai equilibrando e a gente vai sendo sempre temperante, e a gente sempre vai avançando, sendo um sal que não salga muito, mas equilibrado, né? Que ali tempera o mundo. Então, da mesma forma, a lição hoje está falando desse começo um pouco difícil, dificultante, que a gente também tem. Quando a gente se batiza, a gente pensa que vai ser maravilha, vai ser um mar de rosas, vai ter prosperidade, será incrível. Mas aí a gente percebe que não, o começo é mais dificultante. E no ministério também você vai perceber que as lutas, as dificuldades vão vir, mas Deus ele sempre vai colocar a palavra certa, Deus ele vai te guiar quando você se deixa guiar por Deus. Deus aqui teve que quebrar um pouco algumas coisas, e ele quebra, né? Ele quebrou ali Moisés. Falamos aqui do exemplo de Arão também. Arão também pôde aprender com as experiências, e principalmente o povo foi lapidado. A gente permita que Deus nos lapide todos os dias para nos preparar para o céu, né? Porque a única coisa que a gente vai levar daqui, a gente sabe, é o caráter. E isso aí que a gente vai ter que trabalhar dia após dia. Moisés foi trabalhado, o povo foi trabalhado, Faraó foi trabalhado, não aceitou muito, né? Mas vamos pegar esses exemplos bons e levar para a nossa vida. Creio que meu tempo já esgotou, né? Estou falando até muito. Obrigado pela participação, amigos. Vocês participaram, os comentários foram bem básicos, gostei desse comentário. Bem obrigado. Pastor, por essa lição. E como é importante, né, gente? A gente confiar em Deus. Conhecer a Deus é tudo, faz a diferença na nossa vida. Você vê que Moisés, do jeito que ele era, mas se tornou o homem mais manso, né, sobre a terra. Isso aí acontece conosco, a nossa transformação também. Se confiarmos em Deus, Ele nos transforma. Não é porque a gente pode ser o tipo de pessoa que for, mas Deus transforma o nosso coração quando nós damos oportunidade e pedimos a Ele essa mudança na nossa vida. Para a honra e louvor a Deus, convidamos novamente o conjunto.
existe lugar para lugar de quem governa todo o ser. No trono do viver só pode haver um Senhor. Se forem dois, um será amado, outro rejeitado. Seu coração, mas lembre, se ele não for o primeiro em seu coração, então já não é mais nada, não passa de uma ilusão. Mas se ele for o primeiro, o seu companheiro, motivo do céu, você vai viver, você vai sorrir, você vai vencer. Um novo dia vai nascer pra você. Depende de aceitar Jesus não viver. É hora de beber na fonte da vida. Você verá que Jesus existe, plena alegria. Seu coração, mas lembre, se ele não for o primeiro em seu coração, então já não é mais nada, não passa de uma ilusão. Mas se ele for o primeiro, o seu companheiro, motivo do céu, você vai viver, você vai sorrir, você vai vencer. Não há batalha perdida com Cristo. Ele mesmo triunfou lá na cruz. Sua sangue já provou que nos ama. Se o coração for dele, não será de mais ninguém. Se ele não for o primeiro em seu coração, então já não é mais nada, não passa de uma ilusão. Mas se ele for o primeiro, o seu companheiro, motivo do céu existir, você vai viver, você vai sorrir, você vai vencer. Você vai viver, você vai sorrir, você vai viver. Você vai sorrir, vai vencer. Amém. Bom dia, feliz sábado, que música linda. Vamos então ficar de pé para nós orarmos, terminarmos a nossa escola sabatina. Bondoso Deus, maravilhoso Pai, nós te agradecemos por essa
manhã tão linda, tão agradável que estamos aqui na tua casa, louvando e bendizendo o teu santo nome. Obrigado, Senhor, pela tua presença conosco. Obrigado por todos os irmãos que vieram para louvar e bendizer o teu santo nome. Abençoa cada um, Pai, e abençoa também todos os teus filhos, aqueles que porventura não puderam vir por algum motivo, que o Senhor sabe. Nós entregamos nas tuas mãos a vida de cada um dos teus filhos e pedimos que cada dia nos fortaleça mais e mais para estudarmos a lição da escola sabatina e para sempre estarmos aqui, ó Pai, quando nós pudermos, para nós louvarmos ao Senhor. Fica com cada um de nós e também com o restante da programação. Em nome do Senhor Jesus nós oramos. Amém.